Olá, está no ar o Com a Câmara na cidade. Um estudo realizado pela Prefeitura aponta um número significativo de prédios em possível situação de abandono. Nesta edição, nós buscaremos entender o que tem sido feito para evitar que espaços como esse se multipliquem na cidade. Quem circula pelas ruas da capital pode até ter se acostumado com eles. Prédios degradados pelo tempo, sem qualquer sinal de reparo, já fazem parte da paisagem urbana. Mas o fato de estarem assim não significa necessariamente que os espaços estejam abandonados. No entanto, somente aqui na região central da cidade, a Prefeitura já verificou 30 espaços nessas condições. Um imóvel bastante conhecido por quem transita pela rua Riachuelo, no centro da capital, é a chamada Casa Azul. Em 2016, a prefeitura foi obrigada a interditar o local devido aos riscos de desabamento. Em abril, teve início uma obra emergencial de estabilização da fachada. A situação é catástrofe. Ontem eu estava verificando um prédio na Duque de Caxias, prédio privado, ainda habitado, e fazia um chamado de aluguel de quartos. É visível que é um pouco aquela situação de um cortiço, onde se alugam peças. Essa pessoa evidentemente não tem as condições econômicas de fazer um restauro daquele prédio. É um prédio histórico, deve estar listado, no mínimo listado. Nós temos o caso aqui no centro, que é emblemático, a famosa Casa Azul, que vocês já foram lá e conhecem e vão expor aqui. Mas eu podia citar outros tantos exemplos de Porto Alegre em que prédios importantes ou foram detonados, e também nós somos da política do 880 em Porto Alegre. Não tem cabimento de Porto Alegre ter 10 vezes mais prédios tombados ou listados do que Londres, que é uma cidade histórica muito mais importante que Porto Alegre. Então não é qualquer prédio que deve ser listado, muito menos tombado. Mas nós também não podemos deixar aqueles prédios que são de patrimônio histórico e cultural ser colocado abaixo ou deixar que eles se danifiquem para depois erguer um grande edifício. Com a intenção de realizar um mapeamento desses espaços, a Prefeitura criou a Comissão de Análise e Gerenciamento de Imóveis Abandonados. A CAGIM conta com a participação de representantes da Procuradoria-Geral do município, Secretaria Municipal da Fazenda, Departamento Municipal de Habitação, entre outros órgãos do governo. Hoje a comissão se reúne numa periodicidade a cada 15 dias, em que são atribuídas tarefas, né? Os imóveis são selecionados a partir de denúncias que chegam por particulares, envios de processos que estão sofrendo inquérito civil pelo Ministério Público, chegam pelo 156, chegam de diversas fontes. Nós examinamos e verificamos se esses imóveis se encontram caracterizados conforme estabelecido na lei. Se estão presentes esses requisitos, nós damos início ao processo de arrecadação por abandono. Essa possibilidade de utilização do instrumento de arrecadação de imóveis abandonados sempre esteve na pauta da PGM, né? Iniciamos lá na área de urbanismo, havia uma preocupação, mas eram ações mais pontuais. E no ano de 2012 foi homologado um parecer 1175 do procurador Marcelo Dias Ferreira, que deu o norte para que nós trabalhássemos o assunto. E o trabalho começou sob um enfoque mais fiscal, digamos assim. Esse instrumento ele pode ser utilizado tanto sob o enfoque urbanístico quanto sob o enfoque fiscal. O que é o enfoque fiscal? Como existe uma previsão legal de arrecadação, e um dos pressupostos é o não pagamento dos tributos, ou pode ser o não pagamento dos tributos, então como uma motivação para que o proprietário pague esses tributos, sob pena de ter o seu bem expropriado. O trabalho da comissão especial teve início pelo 4º distrito. A região já foi considerada um polo do desenvolvimento da cidade.
com a saída de indústrias e o fortalecimento de outras áreas. O 4º distrito ganhou um ar de abandono e degradação. O Código Civil brasileiro prevê que imóveis em situação de abandono pelo proprietário podem se tornar propriedade do município. No entanto, para isso, é necessário que o dono manifeste a intenção de abrir mão da posse. A gente presume que aquele proprietário que não esteja pagando seus tributos não tem interesse em manter aquele patrimônio. No entanto, não é apenas isso. Por isso que eu falava antes dos 2 enfoques. Um é o enfoque fiscal. Então, eu utilizo esse instrumento para fazer com que o proprietário pague os seus tributos. Se ele não pagar, eu arrecado o imóvel. O outro enfoque é o enfoque urbanístico, que diz respeito à função social da propriedade, que está esculpida lá na Constituição Federal. Então, com esse enfoque urbanístico, nós utilizamos ele como um dos instrumentos. Tá? Então, eu gostaria de explicar isso, que eu acho que é bem importante. Quando nós examinamos um imóvel que está em aparente estado de abandono, ele pode estar nessa situação por diversas razões. Eu posso ter uma família, por exemplo, que recebeu esse bem de um familiar que faleceu e não tem condições de manter esse imóvel. Então, eles estão aguardando os desdobramentos de um inventário. Então, o imóvel fica com a grama alta, ele fica com lixo dentro, ele fica sem pintura. Então, tem uma série de características que, para o leigo, parece que o imóvel está abandonado. Ele, de fato, não está sendo utilizado. Mas o abandono para fins de arrecadação é outra coisa. É pressuposto que o proprietário não queira mais esse imóvel. Isso vai ser caracterizado ao longo do processo. Quando nós não verificamos estes pressupostos, nós encaminhamos o processo para que o município exerça seu poder de polícia de outras maneiras. Por exemplo, a gente vê um imóvel, um terreno que está cheio de lixo. Né? Então, nós encaminhamos para o DMLU, que vai fazer a sua ação fiscalizatória, vai cobrar do proprietário uma multa, né? vai autuar. A partir da autuação tem todo um processo administrativo que gera uma sanção, né? Que pode ser a multa, e muitas vezes o DMLU entra no terreno, limpa e depois cobra do proprietário o valor da limpeza. Essa é uma atuação muito comum. Pode também ser encaminhado para o setor de fiscalização edilícia, que hoje está sob responsabilidade da SMANS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que vai fazer a fiscalização sob a ótica da manutenção predial. Né? Então, são outras formas de exercício de poder de polícia. Há outros instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. A arrecadação ela é extremamente penosa, onerosa, porque nós vamos expropriar, nós vamos tirar o bem do proprietário. A exemplo do que ocorre com a desapropriação. Qual é a diferença de um para o outro? Na desapropriação, o município tem interesse naquele bem, por exemplo, para fazer uma rua, ele expropria, ele retira o bem do proprietário e indeniza, ele paga. Neste caso, tem que estar caracterizado o desinteresse do proprietário, não existe o animus domini, o proprietário não quer mais ter este bem, e nós iniciamos o procedimento de arrecadação para que passe para o município, para depois nós darmos uma destinação. Nós não queremos tirar bens dos proprietários, nós queremos que o proprietário faça bom uso da sua propriedade e exerça a função social da propriedade e que dê o destino correto para o imóvel. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta um déficit habitacional de 30 mil famílias em Porto Alegre. Vice-presidente da Comissão de Habitação do Legislativo, o vereador Roberto Robaina acredita que tanto imóveis privados em situação de abandono, quanto os espaços públicos que estão sem uso, poderiam ser utilizados para fins de moradia. É um problema muito grave, né? Porto Alegre tem um déficit habitacional enorme e, ao mesmo tempo, tem muitos prédios e muitos apartamentos que não tem utilidade nenhuma, né? Essa estimativa ela é aproximada, mas nós temos cerca de 40 mil imóveis em Porto Alegre que não têm utilização social nenhuma. São imóveis, não são abandonados no caso, mas são imóveis sem função social.
Então é preciso ter uma política tributária que leve isso em conta. Também em relação ao problema dos terrenos, dos vazios de terreno. E isso é grave, porque aí o poder público tem que aumentar a sua capacidade de controle dos vazios. O bem não pode ser apenas para ganhar dinheiro, ele tem que ter uma utilidade para as pessoas. O convite para que o DEMAB integrasse a CAGIM é exatamente nesse sentido, porque nós vemos muito a produção de novas habitações a partir da construção de prédios, quando nós sabemos que há um número grande de prédios em situação de abandono que poderiam ser ocupados para esse fim ou para a produção de recursos, né? Esse assunto é um assunto bastante delicado, precisa ser muito bem trabalhado, mas sim, é uma preocupação nossa. Normalmente, o imóvel que encontra-se em situação de abandono e que chega ao ponto de se cogitar a arrecadação, é um imóvel que realmente está incomodando a população, né? Porque em grande parte deles a gente vê usuários de drogas, né? Moradores temporários, muito acúmulo de lixo. Então tem uma série de questões de saúde pública e de segurança pública que afetam e despertam a necessidade do município agir. Repito, pode agir arrecadando ou pode agir de outras maneiras, utilizando seu poder de polícia. Com a intenção de contribuir com as discussões, o Legislativo da capital também ganhou uma comissão especial sobre os prédios abandonados. A ideia partiu do vereador André Carus. As demandas da sociedade em relação a esse tema são das mais diversas. Não só daquele cidadão que quer preservar na condição de proprietário um prédio particular, como também diversos prédios públicos que estão ociosos e que poderiam ter uma outra destinação para a área cultural, para a área habitacional, né? Para a segurança, em primeiro lugar, ele tem a destinação de atividades para esses locais é fundamental, porque eles hoje, nessas condições, ficam vulneráveis à ocupação, né, desqualificada e muitas vezes abrindo espaço para o cometimento de delitos, né? E isso vale para alguns exemplos até na região central da cidade. Então, o principal impacto de ocupação desses prédios seria em combater a insegurança que emana na situação que eles se encontram. Para a integração da paisagem urbana é a observância das normas ambientais, a observância também da preservação das fachadas, do patrimônio histórico, e isso certamente será levado em consideração. A atuação do grupo é uma atuação de visitas externas, de conhecer em loco esses espaços públicos e prédios públicos que não estão tendo destinação e também definirmos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, quando for necessário, marcos regulatórios que vão contribuir para que esses imóveis saiam dessa situação. Em boa hora, o vereador Carus propôs a comissão especial para discutir os prédios abandonados em Porto Alegre. Pelas conversas que temos com outros colegas, vou ser o relator, faço questão de ser o relator. Conheço bem o tema e nós queremos fazer o grande debate sobre o futuro de Porto Alegre. Nos próximos anos, então, talvez a gente não veja tantos imóveis nessa situação no município de Porto Alegre que acabam, além de deixar a paisagem urbana menos bonita, digamos assim, não estão sendo utilizados no seu devido, no potencial que eles poderiam ser, né? Quais são as suas experiências? Marge, nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. E para isso nós vamos conversar com a Câmara, com o Ministério Público, com os administradores, esses que estão e os próximos, porque isso é um trabalho de fôlego, não é um trabalho a curto prazo. Nós vamos conversar com os registradores para que esse processo fique bem azeitadinho, para que a gente possa ter isso como uma realidade e que isso auxilie na melhora da cidade, no desenvolvimento da cidade. Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando informações sobre a nossa programação também pelas redes sociais. Até a próxima edição!